Seja bem-vinda ao programa Momento Terapêutico. Nesse programa, o objetivo aqui, né, o que vocês podem colher de sementinha, é uma expansão da consciência, um olhar diferenciado para cada um de nós, para que a gente possa fazer melhores escolhas, para que a gente possa aprender a reconhecer o nosso valor pessoal, a também aceitar a nossa humanidade imperfeita e limitada, mas encontrar a nossa luz também. Então, esse programa tem esse objetivo, né, o objetivo de trazer esse benefício para vocês. Para quem não me conhece, que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Dani Lopes, Gestalt terapeuta, e eu ajudo mulheres a se tornarem confiantes e decididas em 8 semanas. E o tema que eu vou abordar aqui com vocês hoje é inveja. Como lidar com a inveja? Um sentimento que assusta tanto quem sente, quanto quem é alvo, né, dessa inveja. Então vamos falar um pouquinho, eu entro nas lives e gosto de contextualizar, o tema que eu vou trabalhar, né. Então se a gente for olhar pelo dicionário, a inveja é um sentimento ruim mesmo, que é aquele desejo de ter o que o outro tem, e vai além. Querer, às vezes, desejar, às vezes não, a inveja propriamente dita tem esse lugar de desejar que o outro não tenha o sucesso, não é só de querer o que o outro tem, mas de desejar o mal para o outro também, que é diferente da cobiça. A cobiça é só o querer o que o outro tem, tá? Não é um lugar de desejar o mal do outro, mas a inveja é desejar que o outro não tenha aquele sucesso, desejar que o outro se dê mal, desejar que, né, que o outro não consiga realizar os seus sonhos, os seus projetos. E aí eu vou contar aqui um conto que exemplifica muito bem um invejoso. Existia um lugarejo onde tinha um homem e uma fada aparece para esse homem que era muito invejoso. E a fada fala o seguinte: eu estou aqui para conceder você o seu maior desejo. Você pode pedir o que você quiser. Só tem uma premissa, uma condição. O que você receber, o seu vizinho receberá em dobro. Então o homem pensou bem e falou assim para a fada: me arranca um olho. Então, essa fábula, ela exemplifica com muita clareza uma pessoa invejosa. É aquela pessoa que quer que o outro não realize, não só quer desejar o que o outro conquistou, mas ela quer que o outro perca, que o outro deixe de conquistar, que o outro se paralise. Esse é o lugar da inveja. E a inveja está muito relacionada, tá, no meu ponto de vista, a um lugar de admiração, só que é uma admiração distorcida. Não existe inveja sem admiração, mas existe admiração sem inveja, tá? E se a gente for contextualizar um pouquinho onde surge a nossa inveja, tem uma psicanalista que chama Melanie Klein. Ela fala que a inveja, ela estudou muito a psique infantil, tá? E ela fala que a inveja começa na infância. E é o primeiro objeto dessa inveja é o seio materno, o seio mesmo, tá? E que horas o seio materno assume um lugar de um objeto bom, porque o bebê se relaciona com a mãe, ele pequenininho, né, bebezinho mesmo, se relaciona com a mãe de uma maneira, com um tipo de amor que a gente chama de amor porneia. O que é esse amor porneia? É um amor objetificação. Aquela pessoa está ali para me servir. Então, eu quero o seio da minha mãe, porque o seio da minha mãe me nutre, né? Então, é o objeto de desejo, de saciedade do bebê. E ali é uma saciedade física, tá? Do leite mesmo, que nutre e mata a fome, mas não só física, mas uma saciedade emocional, de um colo, de um aconchego,
de um amor que vem ali junto com o leite materno. Então, ora, esse objeto seio materno da mãe é um objeto bom, porque sacia o bebê, traz o acolhimento emocional e a satisfação física, e ora é um objeto ruim, porque quando a mãe se afasta do bebê, por exemplo, vai trabalhar, ou está tomando banho, ou está fazendo alguma outra atividade que não consegue dar aquela assistência imediata para o bebê, se torna um objeto ruim, do qual o bebê tem raiva. A inveja tem muito relação com a raiva e às vezes até com o ódio daquela pessoa ter o que você não tem. Então, a mama, né, o peito da mãe não tá para o bebê, não tá disponível. A mãe tem o peito, mas o bebê não tem o peito da mãe para ele. Então, vem um sentimento de raiva. Horas o bebê deseja a mãe, né, e aquele é objeto bom para ele. Horas o bebê tem raiva da mãe, porque a mãe não tá para ele, não tá disponível para ele, no aconchego ou até na satisfação física. E a inveja é um pouco isso. Não tenho o que eu quero ter. O outro tem algo que eu desejo ter. O outro tem posse daquilo que eu não tenho, me falta, né? Então, tem uma raiva aí, e às vezes até um ódio. E é um sentimento difícil de lidar, tanto para quem sente, quanto para quem é alvo, né, da inveja, vamos colocar assim, como quem é o objeto dessa inveja, porque aí é um amor objetal, assim. Por quê? Porque quem é o objeto, quem é o ser, né, invejado, teme ser contaminado pela energia, né, como é que eu vou falar? Não é nem contaminado, deixa eu procurar uma palavra melhor aqui. Ser atravessado, ser impactado pela energia negativa do outro, que aí tem aquele lugar que a gente fala o olho gordo, tem um ditado que fala: "Nossa, cuidado, hein, o olho gordo, põe pimenta", né, toma banho de sal grosso. Então tem um medo daquela energia ruim, porque nós vibramos energia o tempo inteiro. Ou a gente vibra uma energia de amor, quando a gente está conectado com o amor, com a gratidão, com a confiança, com o desejar bem para o outro, com a nossa capacidade de realização. Então a gente está vibrando numa energia amorosa para o universo, ou a gente vibra numa energia de desamor. O universo só entende esses dois tipos de energia. E a energia da inveja, da cobiça, do ciúme, né, dos outros sentimentos humanos comuns, vibram numa energia de desamor, numa energia de escassez, de eu não tenho o que você tem e eu quero que você não tenha, tá? Então, a gente pode pensar que impacta o outro também, né? Porque o outro teme que essa energia chegue até ele, mas é responsabilidade nossa, minha, sua e de todos nós, a nossa defesa, a gente se defender de algo ruim, tá? E a gente pode se defender como? Colocando limite na convivência. A gente pode se defender compreendendo a humanidade imperfeita e limitada do outro, que é minha, que é sua, que é de todos nós. A inveja é um sentimento que faz parte da nossa humanidade. E todo mundo, em um certo nível, tem inveja. A inveja se torna um grande problema quando isso começa a ganhar muito peso na sua vida, né? Você começa a desejar, ter raiva do outro, a desejar que o outro, né, que o outro se dê mal mesmo. Aí é um problema. E esse desejo, esse sentimento, em primeiro lugar, faz mal para quem sente. E por que faz mal para quem sente em primeiro lugar? Antes de poder atingir energeticamente o outro, né, o ser invejado, faz mal para quem sente. Por quê? Porque é muito ruim sentir raiva do outro. É muito ruim ficar olhando para o que o outro tem e sentindo que você não tem capacidade de realizar, porque vem de um sentimento de comparação. A inveja vem desse lugar de comparar. Você se compara com o que tem algo que você deseja, que você gostaria de ter.
você se sente inferior por não ter o que o outro tem. E aí, dos mecanismos de defesa dessa inferioridade é desejar que o outro perca aquilo que ele tem. Porque se o outro perder, como, né, o conto que eu trouxe aqui no início da live, se o outro perder aquilo que você deseja ter e que você não tem, aí fica tudo bem, você fica em nível de igualdade. E por que que isso acontece? Porque muitas e muitas vezes nós nos reconhecemos através do olhar do outro. Falta em nós amor próprio, falta em nós autoconfiança, falta o encontro com as potencialidades internas. E quando você está nesse lugar de falta, de escassez, você não se reconhece. Então, por exemplo, a gente se valida, né? A gente tem essa necessidade de aceitação do outro, de admiração, de reconhecimento do sucesso, do olhar do outro, porque muito quando a gente está desconectado da gente, a sensação é que o outro, eu não serei reconhecida, você não será reconhecida, porque o outro não olha para você, né? E não reconhece o seu valor porque você está na escassez. E como é que a gente então trabalha e lida com a inveja? Em primeiro lugar, reconhecendo que faz parte da humanidade imperfeita, limitada em evolução que todos nós carregamos. Tem um conceito moral, né, que a inveja é muito ruim, mas agora, antes da live, eu estava trabalhando com uma cliente e o tema era exatamente a inveja. Daqui a pouco eu conto para vocês um pouquinho do que aconteceu ali na sessão com ela, que foi muito bonito. Ela passou por um lugar de sentir muito inveja de uma amiga. E a amiga se assustou muito quando ela revelou que ela tinha inveja dela por determinada situação. E poder admitir a nossa humanidade é um passo de grandeza. Não brigar com a nossa humanidade é o primeiro passo para transmutar algo ruim, né? E ressignificar a história e transmutar em algo bom, em algo proveitoso, em um aprendizado. Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é aceitar todo e qualquer tipo de sentimento, tá? Não brigar com o que a gente sente, não recriminar, não excluir, não julgar, mas acolher. Acolher é: eu tenho inveja de fulana de tal. E aí o que que a gente faz? A gente olha para dentro, porque essa inveja, como eu falei, vem no lugar da comparação. Então, a gente pode olhar e transmutar a inveja, que é o segundo ponto, em um olhar de admiração. Como é esse olhar de admiração? Como eu falei, não existe inveja sem admiração. Você não vai invejar alguém que conquistou algo que você não deseja. Você não vai invejar alguém que tem uma condição, bem entre aspas, tá, gente? Com muito cuidado que eu falo isso, inferior a você. Seja ela emocional, psíquica, financeira, física, intelectual, não importa. Você não vai invejar alguém que você julga que é inferior a você. Você vai invejar alguém que alcançou um resultado que você deseja, um sucesso, ou tem uma maturidade emocional, ou sei lá, na sua cabeça teve a sorte de conquistar algo que você não conquistou. Então, esse ponto, né, reconhecer a humanidade e aceitar o sentimento traz a possibilidade de ressignificar. E como você pode ressignificar? Buscando conhecer o que a pessoa fez, qual o caminho que aquela pessoa trilhou para alcançar o resultado que você deseja, para alcançar o resultado que você gostaria de ter. Porque a inveja vem de um lugar de querer ter o resultado, de alcançar o benefício, mas muitas e muitas vezes
de não querer trilhar o caminho que aquela pessoa trilhou para ter aquele resultado. Então você quer ganhar só o bônus, só o prêmio, né? Mas não quer realizar, não quer trilhar o caminho que o outro trilhou, não quer se esforçar para conquistar aquilo que o outro conquistou, não quer dar a cara a tapa, né? De passar, às vezes, medo do julgamento, desconforto, sair do comodismo, para fazer o que o outro fez para chegar no resultado que ele teve. Então, aqui falta compreender uma coisa, que é a responsabilização, que é o terceiro ponto que eu quero trazer aqui. Você carrega dentro de você capacidades internas que você nem conhece e que te tornam capaz de realizar o que você quiser, né? O que você desejar, mas aquilo que você se empenha e se compromete em fazer, porque não cai do céu. Não é aleatório. Unidunité, o escolhido foi você, caiu do céu, plim, um presente. Não, é conquista. O nosso crescimento pessoal, profissional, a nossa evolução acontece através de um esforço consciente. O que a gente chama da trilha, né, da jornada do herói. É botar o pé no caminho, é botar a mão na massa, é sujar a mão de terra. Aí as conquistas vêm. Mas o invejoso não quer saber disso, ele quer só o resultado. Ele não está se comprometendo com o caminho dele. E essa falta de comprometimento com o próprio caminho faz com que a pessoa se sinta inferior, porque aí ela não reconhece as potencialidades internas que ela carrega. Ela se sente incapaz. Mas a verdade não é que ela é incapaz. A verdade é que ela não se compromete com os sonhos, com os desejos, com as metas, com a realização da vida dela. E aí ela olha para o outro e deseja que o outro também não se comprometa, que o outro perca o que conquistou, que o outro não evolua mais. E é muito ruim sentir isso. Para a pessoa que está em contato com a raiva, com o ódio às vezes que aparece, com a inveja, vibra numa energia de descompasso com o amor, numa energia de desamor, na qual a pessoa que sente é a pessoa que é mais comprometida com essa energia. É a pessoa que deixa de ganhar do universo boas energias, porque o que a gente dá para o universo é o que o universo retribui para a gente. Então, se a gente vibra numa energia de gratidão, de confiança, de amor próprio, de capacidade de realização, o universo traz mais. Ele fala, a gente vibra e o universo ressoa, sabe? É como jogar uma pedra no lago e aquela pedra, né? Ela ressoa, ela vai ressoando nas outras partes da água até chegar na borda. E também na sua profundidade, não só assim, mas na profundidade também, porque a pedra vai lá para baixo e ressoa também ali para baixo. Só que a gente não vê, né? Então, aquela energia que a gente manda para o universo ressoa à nossa volta. Se você vibra inveja, se você vibra rancor, se você vibra cobiça, ciúme, ingratidão, o universo vai trazer mais e mais motivos para você se sentir inferior, incapaz e insatisfeito com a vida. Mas se você consegue transmutar essa história através dos 3 pontos que eu falei aqui, você começa a agradecer pela oportunidade de crescimento, começa a se responsabilizar por construir a vida que você quer ter e começa a agradecer por isso, o universo traz mais e mais motivos para você ser grata. Então, ninguém gosta de ser chamado de invejoso, né, gente? Porque realmente é como uma ofensa mesmo. Falar "Oh, invejosa", isso é uma ofensa, porque ninguém gosta de admitir. Mas em certo nível, todo mundo tem um pouquinho de inveja. Aí tem uma coisa que fala assim, inveja branca. Inveja é inveja, né, gente? Não tem inveja branca. Inveja tem a cobiça e a inveja, né? A cobiça é você querer ter o que o outro tem e ponto, sem desejar mal para o outro. A inveja é você desejar que o outro se paralise, que o outro não conquiste, que o outro não tenha. Hum?
Essa é a inveja que você, né, se você estiver sentindo, precisa trabalhar, porque a pessoa que é mais prejudicada em relação a isso é você mesma, né. Não é o outro, é você. Trabalhar a inveja é possível transformar a inveja em admiração, pura e simples admiração. E aí você admira o que o outro fez, o caminho que o outro você pode inclusive aprender com o outro, você pode perguntar ao outro qual foi o caminho que você trilhou para ter esse resultado aí que você tem, que eu também quero ter. E o outro pode te mostrar o passo a passo que ele fez, o outro pode te ajudar, te dar uma ideia, te dar uma luz naquilo que você fez, né, daquilo que ele fez que chegou nesse lugar. E por que que é tão importante, gente, a gente olhar para esse tema? Porque é a vida de cada uma de nós, é a sua vida, é a minha vida, né. E você é impactada diretamente pelos seus próprios sentimentos, muito mais do que o outro, do qual é o objeto de inveja, tá. E agora eu vou trazer para vocês o que eu falei aqui, né, eu trabalhei com uma na verdade as 2 são amigas e elas são as 2 são minhas clientes, são minhas mentoradas. E elas são muito amigas, já compartilharam coisas muito profundas, dificuldades, relação tem uma relação muito bonita. Em um determinado momento, uma delas sentiu inveja da outra. E foi tão forte, só que ela teve maturidade de dizer para a outra que estava sentindo inveja. Ela foi honesta com a outra, e nada melhor do que a gente dizer a verdade, tá? Ela teve maturidade para dizer para outra amiga: "Eu estou com inveja de você nisso, 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 nisso". O que que era o objeto de inveja? A relação que essa amiga tinha com uma outra pessoa, com um professor, tá, vamos colocar assim. Ela era próxima desse professor da qual as 2 admiram. Só que, quando essa amiga relata essa inveja, a outra se assusta muito, muito. Porque ela vai para um lugar de falar assim: "Nossa, essa minha amiga me deseja mal", e se assusta e se retrai. E a amizade passa por uma instabilidade forte, mas as 2 têm maturidade de lidar com isso. As 2 têm condições e ferramentas internas suficientes para lidar com o acontecido, tá. Eh, e nada melhor do que uma conversa franca para lidar com isso. E essa pessoa, essa cliente minha, que estava com inveja, ela transformou, ela ressignificou isso de uma maneira muito bonita. Não foi pelo intelecto, tá, gente? Porque muitas e muitas vezes, o intelecto não ajuda a resolver problema. O intelecto elabora, né, algum acontecimento, alguma ressignificação da história, ele entra depois para elaborar. Mas se o intelecto sozinho resolver esse problema, não tinha ninguém com problema. O que seria fácil seria ir lá, entrar numa biblioteca ou entrar na internet, pesquisar sobre um assunto, compreender aquele assunto e estava resolvido o problema. Nós precisamos lidar com a emoção de um outro lugar. E foi assim que ela conseguiu ressignificar. E hoje ela chegou na sessão muito feliz, muito leve, e me contando, né, que ela não sentia mais essa raiva da amiga, que ela não desejava mal da amiga e que ela estava leve com tudo isso. Como que ela ressignificou? Primeiro a gente fez uma sessão onde nós trabalhamos isso profundamente, depois ela elaborou e continuou trabalhando isso, ressignificou numa poesia. E aí, eu vou lembrar aqui de um mestre, né, um mestre muito querido que eu tenho, assim, um lugar especial, muito especial no meu coração, que é o meu mestre Cláudio Naranjo. Cláudio dizia assim: a gente precisa aprender a rir da nossa mediocridade, das nossas neuroses, do nosso ego, porque quando a gente compreende a loucura que é, a gente acha tão ridículo aquilo, que aquilo perde força, perde a importância. E foi um pouco isso que aconteceu com essa cliente minha. Ela desenhou um desenho lindíssimo, maravilhoso, tá,
que depois, se ela me autorizar e me passar aqui, sem colocar quem é a autoria, né, dela, né, eu vou compartilhar com vocês nos meus stories, tá? Ela tá aqui assistindo a aula. Se você me autorizar, querida, me manda lá, que eu gostaria de compartilhar o seu desenho, se você me permitir, sem compartilhar a autoria do desenho, tá? Você sentir à vontade com isso. Então, ela ressignificou a mediocridade, porque a inveja é um pouco isso, um sentimento de mediocridade. Então, ela fez um desenho e uma poesia lindíssima. E assim ela ressignificou aquele sentimento difícil que ela estava carregando e que estava fazendo muito mal a ela. E o resultado disso foi uma leveza, foi uma alegria, foi uma abertura da vida. E aí deu uma abertura tão grande na vida dela que ela estava com 2 empregos, pôde escolher um, começou a conhecer uma pessoa nova, tá começando um relacionamento. Então, quando a gente quebra as barreiras, porque a inveja é uma barreira contra o amor que a gente tem dentro, né? Quando a gente quebra barreiras contra o amor na nossa vida, contra as boas energias, a nossa vida flui. E hoje ela chegou falando isso. A minha vida andou, a minha vida aconteceu, né? Então, por isso é tão importante a gente olhar e compreender a nossa humanidade, aceitar essa humanidade imperfeita, acolher os sentimentos sem brigar com eles, sem pelejar com eles, sem crítica nenhuma. E assim, gente, a gente abre a vida, abre espaço. Hoje ela chegou com um sorriso lindo na sessão. Hoje ela chegou trazendo uma alegria, que dei parabéns para ela, né? Porque isso é o nosso crescimento, é a nossa evolução diária. Viver não é fácil, é árduo, crescer não é fácil, é árduo, mas quando a gente cresce, gente do céu, a alegria que dá, e hoje eu falei com ela, né, eu agradeci, porque eu me sinto verdadeiramente grata por acompanhar a transformação dessas mulheres, por ver o florescimento dessas mulheres. Isso motiva o meu trabalho, motiva estar aqui com vocês fazendo live, motiva a construção do meu curso, né? A contínua elaboração do meu curso, a contínua melhora do curso e também os meus atendimentos individuais. Então, gente, tudo é o trabalho interno, né? Se você deseja que o outro reconheça você, você corre um risco de não ser reconhecida pelo outro, porque a maior necessidade de reconhecimento é o reconhecimento interno. Quando você aprende a ressignificar, não, desculpa. Quando você aprende a encontrar suas potencialidades internas, sua autoconfiança. Sem autoconfiança, a gente não pode nada nessa vida. É muito difícil uma pessoa realizar algo sem se sentir confiante. Então, o trabalho da autoconfiança é essencial também no trabalho da inveja, já que a inveja é um sentimento de inferioridade, de incapacidade de conquistar ou realizar aquilo que o outro conseguiu. Então, é essencial o trabalho da autoconfiança e do amor próprio, tá? Eu vou ler aqui os comentários que vocês colocaram, e esse tema é um tema difícil, né? Difícil, às vezes, até a pessoa dar a cara a tapa de participar aqui ao vivo. Mas eu vou abrir uma oportunidade se alguém quiser trabalhar isso, tá? Porque é um sentimento que faz parte da nossa humanidade, gente. Não precisa. A gente tem um conceito moral que não ajuda muito a resolver as nossas questões. É preciso abraçar os sentimentos para resolver e para evoluir, ok? Deixa eu ver só o que vocês comentaram aqui. Verdade mesmo, às vezes isso vem da família, às vezes sim, às vezes é uma criação. Se a família tem uma criação de muita comparação com o outro, o seu irmão não é assim, sua prima conseguiu isso, você não conseguiu. Paraná, sua tia, o seu avô, o seu periquito, seu papagaio, te coloca numa situação de comparação, é provável que você se sinta, duas coisas, se te coloca como superior às outras pessoas, isso traz um peso muito grande para a sua vida, um desejo de corresponder às expectativas que rouba a sua espontaneidade e a sua liberdade de ser quem é, ou te coloca num lugar de inferioridade quando te compara depreciando, né? Seu irmão é muito inteligente, você precisa aprender com ele, porque você só tira nota baixa.
cria um sentimento de inferioridade. E nesse sentimento de inferioridade surge a inveja, tá? Então pode sim vir de família. Meus irmãos aprenderam sozinhos a tocar violão. Eu admirava demais os dois, por isso tentei aprender também. Não foi fácil aprender sozinha, mas tenho conseguido aprender. Isso aí, sobre o esforço contínuo de realizar aquilo que você quer. Assim, as conquistas, gente, são conquistas. Conquistas têm um esforço de realização para alcançar aquele resultado. Por isso chama conquista. Não é uma coisa que cai do céu, né? Claro que às vezes, quando a gente vibra positivamente, o universo conspira a nosso favor. E aí as pessoas falam, fulano já teve sorte. Não, teve empenho, teve dedicação, teve noite sem dormir, teve dedicação, teve dedo machucado de tentar tocar violão, né? Então, existe esforço aí. Falar os pontos novamente, Rosemary. O primeiro ponto é a aceitação da nossa humanidade imperfeita e limitada e dos sentimentos como eles são, tá? Porque se você não aceita, você fica brigando com o seu sentimento, seja inveja, seja qualquer tristeza, por exemplo, você cria uma resistência. E a resistência transforma a dor, porque a inveja é dor. É a dor de se sentir incapaz, é a dor de se sentir inferior, em um sofrimento. Então, primeiro de tudo, e sofrimento é escolha, tá, gente? A dor não. A dor ela aparece, e é o que é. Mas o sofrimento é uma escolha. Então, se você peleja, resiste àquilo que você sente. Deprecia você, se você fica se criticando, se julgando, se sentindo uma pessoa muito má, porque você sentiu inveja de alguém, a probabilidade, aí você entra em conflito com o sentimento, você resiste àquele sentimento e você se embola criando um ciclo muito, muito, muito vicioso, que faz muito mal a você mesma, tá? Também tem a responsabilização. Você é responsável por trazer para você a vida que você deseja ter. Ninguém vai trazer de bandeja. Quando a gente é criança, isso é um pensamento infantil. Quando a gente é criança, pai e mãe entregam na mão aquilo que a gente precisa, porque a gente não tem capacidade de realização. Não tem capacidade física, nem emocional e nem intelectual de realizar, né? De sobreviver, por exemplo. Um bebê não tem capacidade de sobreviver sozinho. Se você deixar um bebê em cima de uma cama, sem dar alimento para ele, sem dar calor humano, sem dar atenção, ele morre porque não tem mesmo capacidade. Mas adultos são responsáveis pela própria felicidade, tá? E criança faz o que quer, adulto faz o que precisa fazer para conquistar aquilo que você deseja, né? Então, esse é um grande ponto, muito importante. Sair do pensamento infantil e encontrar a maturidade emocional. O outro ponto é encontrar a sua capacidade interna, voltar para dentro de você, encontrar a sua potência interna para que você possa ressignificar a história, para que você possa encontrar a sua capacidade de realização. E aí, quando você também se sente capaz de realizar, você não precisa mais invejar o outro, porque aquilo que o outro tem, o que você queria, você também conquistou, tá bom? Bom, é isso. Aqui tem um pedido de participação. Tem uma condição para participar, tá? A condição é você saber que você está num ambiente aberto na internet, que você vai estar exposta, que essa live fica gravada na minha página, que outras pessoas vão assistir. E que você é responsável por dosar aquilo que você abre aqui. Você é responsável por cuidar de você, tá? Eu aqui me comprometo a ajudar, sem cuidando também dessa exposição, mas aquilo que você fala é responsabilidade sua, tá bom? E se essa live fez sentido para você, envia para aquela pessoa que vive invejando a outra pessoa, sentada lá no sofá da casa dela, desejando que o outro não conquiste o que o outro conquistou, ou depreciando, maldizendo, né? Porque a inveja traz esse lugar de falar mal do outro. Sabe aquele ditado? Macaco que não alcança a banana, como é que é? Macaco que não alcança o galho põe defeito na banana. É isso.
Tem gente que fica paralisada lá no comodismo, que não quer se comprometer com o crescimento, que não quer se comprometer com as próprias conquistas. E aí maldiz o outro que alcançou o resultado que queria. Por quê? Porque não está fazendo nada para conseguir aquilo que o outro conquistou. Então, gente, é sobre isso. Se essa live fez sentido para você, compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar do tema trazido aqui. E se você já foi alvo de inveja, cuide de você. Tem uma coisa que eu vou falar, que foi o segundo tema votado, que eu vou falar na segunda-feira, que é os 3 limites, tá? Limite que a gente precisa colocar no outro, limite que a gente precisa respeitar, que é colocado pelo outro, e o limite que a gente precisa transpor. No caso da inveja, o limite que mais precisa ser aqui trabalhado é o limite que você coloca. Se você sente que, porque a inveja tem um lugar, se você convive com o outro que inveja você, o outro pode depreciar você, tentar puxar o seu tapete, né? O outro pode te cutucar para ver se você perde, se você perde a paciência, se você perde as estribeiras. O outro pode exigir de você uma maturidade emocional muito grande. Então, se você tem essa dificuldade, você pode se proteger, né? Eu trabalho com as energias, pelo meu trabalho, o método TIP, que é significa Método de Tesouro Interno de Potencialidades, trabalha com a fenomenologia, que também é energia. Então, como eu gosto de me proteger, eu vou dar aqui uma dica de um banho para vocês, tá? Eu gosto de me proteger tomando banho de rosa branca, para limpar energia, porque sim, a energia chega até o outro, né? Então, banho de rosa branca, a rosa branca é um dos poucos banhos que pode ser jogado da cabeça aos pés, tá bom? Então, a rosa, eu gosto de colocar, eu pego as pétalas de rosa, faço uma prece ali para aquela flor, agradeço a natureza que está me ofertando aquela flor, coloco uma água para ferver, desligo a água, coloco as pétalas de rosa, né? Eu vou tirando cada pétala da flor e coloco ali, tampo por 10 minutos, deixo a água amornar, né? Porque eu espero ela ferver, e depois eu jogo, tomo um banho de rosa branca. E depois tomo banho de alecrim, que traz alegria, de alfazema, que também é a lavanda, né? Como é que chama aquele que a gente benzia, quando era criança, benzia para tirar o olho gordo, que a gente chama, né? Tirar. Eu lembro da moça que me benzia e falava, tá cheio de fissão. Eu nunca entendi o que era fissão. Nunca soube. Se alguém souber, pode até me contar aqui. Mas colocava lá, me benzia e falava, tirando as fissões, né? Tá cheio de fissão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Arruda. Eu coloco uma arruda, sabe? Coloco manjericão. Eu vou fazendo banhos. Só que esses outros, o banho de rosa branca é o único que pode ser da cabeça aos pés. Os outros banhos do ombro para baixo. Arruda, é isso mesmo. É isso aí, gente. Então, faço um mix de banhos, né? E eu falo que eu exerço as minhas bruxarias, né? Eu tenho bruxa como algo bom, porque bruxa é uma mulher na antiguidade que tinha sabedoria de lidar com as ervas, tá? Que tinha uma intuição muito aflorada. Então, eu faço meus banhos de bruxaria de vez em quando, e aí eu vou misturando de acordo com a minha intuição. Aquilo que eu sinto que eu mais preciso, eu coloco uma pitada maior. A Zilda está falando aqui que ela toma banho de sal grosso. Banho de sal grosso é bom, só que tem um cuidado de ter que ser jogado né, do ombro para baixo, e o banho de sal grosso não deve ser feito com muita frequência, porque dizem, isso aí né, é uma crença, não sei se é uma crença ou se é um fato, mas que ele leva o dinheiro embora. O fato é que banho de sal grosso não deve ser tomado com frequência, tá bom? De vez em quando, sim. Aí a Marli tá falando, outro dia eu fui chamada de lerda porque me falaram algumas coisas e eu fiquei calada. Mas tudo que ela falou não era quem sou, não vi razão para rebater. Isso aí é uma atitude inteligente, né? A gente tem que escolher as lutas que a gente luta. Então, tem momentos que a gente precisa se defender, né? Colocar o nosso ponto de vista, colocar o limite necessário. Mas tem momentos que aquilo é tão tolo que é melhor deixar para lá.
né? E agora me lembrei de um caso, de um conto, que era assim, tinham 2 animais brigando, o elefante e o coelho. E o elefante falando, deixa eu ver, deixa eu tentar lembrar esse conto aqui. O elefante, eu não sei se é exatamente assim, tá, gente? Mas o sentido é esse. O elefante falando que a grama era azul e o coelho falando que a grama. Não era o elefante e o coelho, não, o elefante e o macaco. O elefante falando que a grama era azul e o macaco falando que a grama era verde. E os dois ficaram se debatendo um tempão ali. E aí falaram: não tem jeito, vamos lá procurar o leão, que é o rei da selva, para ele ser o juiz aqui de quem que está certo. E aí chegou um determinado momento, o leão foi incomodado, né, pelo que estava lá no sono dele, foi incomodado, e aí falaram para ele, naquela discussão, naquela euforia, gente, me perdoa, não era o macaco, era o burro e o elefante estavam discutindo. E aí, num determinado momento, tô boa para contar caso, né, gente, para contar conto, mas o sentido é esse, em determinado momento, o leão foi acordado, e aí estavam se debatendo lá, e aí o burro chegou para o leão e falou assim: quem que tá certo? A grama é verde ou é azul? Aí o leão falou assim: é o elefante que tá certo, a grama é azul. E o burro ficou indignado depois com o leão. Falou assim: Leão, mas como é que você fala que, que o elefante está certo, sendo que a grama é verde? Ele fala: para você aprender a não discutir coisa desnecessária, para você não aprender a não perder tempo com coisa idiota. Então é isso aí, tem brigas que a gente não precisa nem falar. Se você tem uma firmeza interna de que o outro está falando aquilo que você não é, a opinião do outro não importa. A opinião que mais importa é a sua própria opinião. Mas cuidar também de colocar limite para que você não sofra com isso, para que você não se machuque, né? Depois descobri que ela só queria me derrubar para ficar no meu lugar no grupo que faço parte. Pois é. Se aí você entra num embate com essa pessoa, aí você como é que fala? Entra no jogo dela e ela alcança o objetivo, né? Que é desestabilizar você. Então, avalie mesmo as lutas que vale a pena lutar, né? E se você acha que é só para poder te desestabilizar, respira fundo, conecta com a respiração, leva o ar lá no abdômen, porque a oxigenação abdominal, como mulher grávida, que enche a barriga de ar e solta a barriga devagar, quanto mais lento você soltar o ar, mais você se conecta com o seu centro, também oxigena melhor o seu cérebro, te traz capacidade de raciocinar de maneira mais eficaz. Então, deixa o outro falar, volta para a sua respiração, volta para o seu centro e não entra num embate para que não se desestabilize com a opinião alheia, né? Isso é muito importante. Eu amo suas histórias, elas sempre têm muito a ensinar. Hoje foi um conto meio assim, né? Meio atrapalhado, porque eu já li esse conto há muito tempo atrás, fixei na memória, mas não lembro dos bichos, mas eu acho que agora no final eu acertei os bichos. Mas magoa a opinião dos outros. Lucila, magoa sim. A gente não pode falar que não magoa, não. Dependendo da opinião, magoa e magoa muito. Mas se você sabe que aquilo. Olha só, eu sou espírita, tá? Então eu vou trazer aqui um ensinamento do Chico Xavier sobre a opinião alheia. O Emmanuel, que era o mentor do Chico, ensinou para o Chico, e o Chico ensinou para todos nós, né, espíritas, que é o seguinte: sempre ouça uma opinião alheia, né, o que o outro está falando para você. Ouça e avalie. Se o outro tem razão, porque às vezes o outro vai ter razão, e às vezes o outro vai falar verdades que vão doer. Então, ouça e avalie. Se for verdade, se aquilo fizer sentido para você, você pode aprender com isso. Melhore aquilo que o outro está queixando, ou aquilo que o outro está falando. Trabalhe sobre si mesma para que você possa evoluir. Mas se for verdade. Agora, se for mentira, se não fizer sentido para você, se for só uma fala solta, uma opinião do outro, que muitas vezes projeta em você aquilo que está nele, né, naquela pessoa, abre mão, solta, não se apegue, tá? Mas é sempre bom ouvir e avaliar, porque por exemplo, tem gente que fala: agradeça aos seus inimigos, porque eles te fazem ser melhor a cada dia. Então, é sobre isso, sabe? Porque às vezes os amigos, né, vamos colocar aqui,
uma palavra que magoa, que não precisa necessariamente ser de um inimigo, né, mas às vezes as palavras duras vêm de pessoas que não te querem bem, mas elas acabam te fazendo um bem. E às vezes as palavras duras vêm de alguém que te quer muito bem. Então avalie por que que você está magoada. Se você está magoada porque mexe com algo que você também pensa sobre você, e aí te dói, e aí você pode trabalhar sobre isso e buscar ajuda se você precisar, ou te dói porque é uma mentira, é uma falácia. Se for isso, volte para você, volte para o reconhecimento de quem você é, do seu valor, das suas potencialidades e também busque ajuda se a mágoa for muito grande. Mas a opinião do outro importa menos do que a sua opinião. A opinião sobre você importa mais, é a opinião mais importante, ok? Dependendo da pessoa e da situação, magoa muito, mas aprendi que é melhor ter paz do que ter razão. Sim, e tem horas que precisa pôr limite, tá, Marli? Para não ficar ali também numa passividade, deixando que o outro faça com você o que ele bem entender e guardando a mágoa, o ressentimento só para você. Então, é importante pontuar, né? É importante você colocar um limite até onde o outro vai, é até onde você permite que o outro vá, tá? Então, é importante olhar para todo esse contexto que eu falei aqui, tá bom, gente? Então tá, nós chegamos no final da nossa live. Eu agradeço muito a presença de vocês, sempre aqui me acompanhando. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, um ótimo final de semana para vocês e até terça-feira que vem. Uma boa noite, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.